Boa tarde. A gente vai retomar a origem do sujeito em psicanálise, página 15. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre tesouro e bateria significante, para a gente poder depois avançar. Então, eu vou ler o segundo parágrafo de novo e a gente depois vai para o gráfico. Vamos começar analisando suas consequências. A consequência que ele está falando é do argumento criacionista que o Lacan coloca. Então, a gente falou semana passada do quanto que o Lacan ele rompe com Freud nesse sentido, que ele não é evolucionista, mas criacionista, e é um pouco disso que ele coloca em vários conceitos que ele elenca. Então, da tese que afirma que o grande outro, o lugar do tesouro e da bateria significante, da verdade e a lógica apresentada por Lacan como abarrado, que é grande outro barrado, dado sua falta intrínseca, e o grande outro, sua encarnação histórica, já estão sempre em seu lugar. Será possível extrair duas conclusões. Que estão completos, como indicado pelo termo bateria, inclusive com a falta ineliminável e os impossíveis que comportam, o que implica tesouro. 2, que ninguém, nem pessoa, nem grupo pode produzi-los. Aí a gente vai para o gráfico, na página 208. O PDF que eu mandei para vocês está duplicado. Então, no cursor é 106. Vou esperar vocês abrirem. E eu vou abrir também. Conseguiram? Sim? Qual que é a página, por favor? É 208, mas no cursor, se você está usando o PDF que eu mandei, é 106. Que aí já vai para ela. A gente vai ler o penúltimo parágrafo. Começa com temos então que... Vamos lá então. Temos então que no nível da enunciação inconsciente, o grande outro é interrogado sobre o valor que tem como tesouro do significante. Lembrem que quando trabalhamos o termo tesouro, dissemos que era aplicado tanto aos objetos valiosos quanto ao lugar onde esses objetos se encontravam. Mas que, por sua vez, isso já foi dito também, a noção de tesouro implica, necessariamente, que não seja completo. No nível do grande outro, o que implica essa falta no valor do tesouro, Lacan disse que não há grande outro do grande outro. Não há no grande outro uma função que dê garantia a ele mesmo, tendo que dele o sujeito demanda garantia. Se chamarmos de grande outro a função de garantia, então no grande outro não há função de grande outro para ele mesmo. Assim, podemos afirmar que há grande outro do grande outro. Se formos para o terreno da lógica formal, essa falta deveria ser enunciada assim: não há metalinguagem. Ou seja, não há uma linguagem que seja coerente, logicamente, com outra linguagem, considerada como linguagem objeto, já que a primeira, sendo uma linguagem, não poderia dar garantia à segunda, porque, em sentido estrito, não poderia se garantir a si mesma. Sabemos que somos escravos da pontuação que o grande outro faz da nossa mensagem, e sabemos que a significação é do grande outro. Nesse sentido, nos encontramos com uma perda de poder no nível do sujeito falante, que não pode produzir, sem o grande outro, a sua própria mensagem. Mesmo assim, seguimos confiando na garantia do grande outro. É o grande outro, então, que impõe a mensagem, porque eu, o sujeito, sou impotente para isso. O que Lacan apresenta é que esse grande outro, que supomos que garante, carece, por sua vez, de garantia. Aí ele está falando um pouco disso, assim, que quando a gente anuncia a mensagem, a gente consegue dizer daquilo, né? Porque vem do grande outro. E que o grande outro é aquele portador da lei, da linguagem,
e ele já está dado, ele já pré-existe, antes mesmo do sujeito, ele está ali. Um ótimo exemplo para a gente pensar isso é sobre quando uma pessoa vai ter um filho, né? Então, esse filho, ele já é criado no discurso muito antes dele nascer, ele já existe. Então, se fala dele, ele tem um lugar no mundo, tem algo reservado a ele. E é isso que a gente chama de... Tem uma parte simbólica colocada, né? Tem algo que vem desse grande outro. Só que não existe grande outro do grande outro. E esse é um paradoxo que o Lacan vai entrando. Por isso que ele fala nesse final que ele, por si só, carece de garantia e o sujeito vai supor que o grande outro garante. Então, ele vai supor que esse grande outro tem algo que vai responder a essa falta e que está nele. Por isso que ele busca o tempo todo uma afirmação, né, dessa resposta. Então, isso a gente pode voltar até no complexo de Édipo. Lacan ele coloca 3 tempos para isso. Do segundo para o terceiro, a mãe sai de cena. Ela vai buscar uma outra coisa. E quando tem essa falta, né, colocada ali, é quando o sujeito percebe que ele não é todo. E aí ele supõe que ele era, mas ele nunca foi. É algo mítico, né? Lacan chama assim, que realmente vai para esse lugar de, a partir de uma lógica, eu suponho que eu tinha antes, algo que na verdade eu nunca tive. E aí ele vai buscando algo que vai garantir que é isso que ele precisa ter para esse outro voltar. Então, quando no terceiro tempo volta, né, assim, a mãe, ele pensa, ela saiu aqui, esse outro, sei lá, né, o Lacan vai chamando de pai, mãe, mas num sentido de função. Mas os nomes são péssimos, né, porque a gente cai nessa formação mesmo assim. Então, quando ele fala, ela volta, então esse pai não tinha tudo. Alguma coisa falta a ele também, mas ele tinha algo. Se ele tem, eu posso ter. É um pouco essa conta que o sujeito faz. E aí ele fica tentando descobrir o que é, né? Então, será que ele é inteligente? Então, se eu for inteligente, é isso que ela quer? E ele fica se mostrando o tempo todo como inteligente para receber essa garantia de que é isso, essa confirmação que nunca vai vir. É um pouco assim que na neurose a gente fica se colocando, sabe? Eu vou ler mais 2 parágrafos. Deixa eu ver até onde eu marquei. Eu vou ler mais os outros 2 parágrafos e aí a gente vai pular algumas páginas. O problema que se deduz dessa carência de garantia do grande outro, da garantia, é o que Lacan chama de sem fé da verdade. Carecemos da garantia do verdadeiro da verdade. Esse fato pode ser novamente articulado à lógica formal, dado seu uso de noção de verdade. Por exemplo, nas tabelas de verdade. Tratando-se de linguagem, não pode ser feita uma tabela de verdade do que diz um sujeito. Pelo menos não é possível fazê-la no sentido das tabelas de verdade. Devido à prova da presença do sujeito, é que pode mentir. Quando nos lembramos do xiste de Cracóvia e Lemberg, sabemos que o sujeito pode mentir e que pode fazê-lo das formas mais sutis, por exemplo, dizendo a verdade. Aí ele vai falar de outras partes, a gente para aqui e vamos para a página 211, que é, eu acho que já a próxima do cursor. Deixa eu ver. Aí a gente vai ler o parágrafo que começa com: partiremos do que a sigla... E a gente vai ler 2 páginas também. É realmente a citação última, assim, da página. Então, partiremos do que a sigla S de abarrado articula. Ser, antes de tudo, um significante. Nossa definição do significante, não existe outra, é um significante aquilo que representa o sujeito para outro significante. Esse significante, portanto, será para o qual todos os outros significantes representam o sujeito. O que está em questão aqui não é chegar a uma verdade última, porque ela não existe, mas de continuar, retomar, empreender, segundo cada caso, partindo do buraco que a estrutura apresenta ao sujeito.
Isso deve ser feito tanto na conceitualização como na prática com S de abarrado. Na citação, Lacan explica que S de abarrado representa o sujeito para outro significante, no sentido de todos os outros significantes. Ou seja, na falta desse significante, todos os demais não representariam nada, já que nada é representado senão para algo. Ora, estando a bateria dos significantes. E aqui ele vai falar um pouco do que a gente queria ver sobre bateria. Aqui, Lacan chama o A, né, o grande outro, de bateria, quando antes tinha afirmado tesouro. E, além disso, também tinha afirmado que o grande outro deveria responder pelo valor do tesouro. Uma bateria de cozinha ou de canhões, por exemplo, é sempre completa, independente da quantidade de peças que tenha, contanto que sejam as que devem ser. Pode existir outra bateria com mais elementos, nada falta a cada uma das baterias. O tesouro, por sua vez, nunca pode ser completo, todo. Se houvesse um tesouro que tivesse todo o ouro do mundo, não valeria nada, pois o ouro perderia automaticamente o seu valor de troca. Ora, estando a bateria dos significantes tal como é, por isso mesmo completa, esse significante não pode ser senão um traço que se traça por seu círculo, sem poder ser incluído nele, simbolizável pela inerência de um menos um no conjunto dos significantes. Vai parar aqui para poder discutir. Mas esse é um ótimo exemplo do que a gente conversou semana passada de a gente está lendo esse recorte pensando no tesouro, na bateria, no grande outro e no sujeito. Lá que eu falo de um monte de outra coisa, né? Ele coloca, por exemplo, esse menos um, não simbolizável, um monte de coisas que teriam muito a pensar, mas a gente está dando foco para outra coisa. Então, a gente vai ler com essa chave de leitura, mas teria um texto que, procurando algo sobre lógica, daria para voltar e enfatizar de um outro jeito. Então, é interessante a gente ver como que vai funcionando. E aí, eu fui pesquisar mais sobre isso, para então a gente pensar por que ele sai desse lugar do tesouro para a bateria, né? Então, quando ele fala do tesouro significante, ele está dizendo de um lugar onde que ele coloca todos os significantes, só que a falta estaria fora dele. Então, tá os significantes ali dentro e a falta estaria fora. A gente pode pensar nisso no grafo do desejo. Vocês já viram uma imagem do grafo? Eu não tenho livro aqui, mas se vocês quiserem, eu abro para mostrar. Mas o grafo, ele basicamente tem 2 andares. O primeiro andar é onde ele coloca esse A sem barra, que é o que ele está chamando de tesouro. E é interessante quando ele coloca isso, porque o primeiro andar a gente vincula muito mais a um imaginário, a uma imagem, a algo que a gente cai nesse achar que realmente é completo, achar que essa é uma possibilidade, que isso existe. Por isso que ele não tem a barra. A barra diz de uma falta. Então, ele coloca como se fosse completo. Só que entra nesse paradoxo, assim, né, de que em relação a outros significantes, a gente não tem todos os significantes existentes do mundo, né? A gente tem alguns. Só que isso só pode ter valor porque não é todo. É esse exemplo do tesouro que ele dá. Então, se o Brasil tivesse todo o ouro do mundo, não teria relação de troca, não teria com o que medir, com o que comparar. Então, um pouco nesse lugar do valor. Se a gente tivesse todos os significantes do mundo, não tem outros para a gente se referenciar. Então, tem um tanto limitado, mas é como se nesse tesouro incluísse todos os significantes que você teria. Mas não inclui a falta. E ela fica de fora, então não tem barra. A passagem do primeiro andar para o segundo andar do grafo é realmente colocar essa barra no outro, sabe? É a gente entender meio que o jogo, assim, no sentido de não existe essa completude que a gente busca. Então, o sujeito ele vai ficar demandando essas garantias do grande outro, que é igual a gente falou lá no complexo de Édipo, né?
como se fosse uma confirmação de, é isso que você quer? É isso que você deseja? É isso que você espera? E a gente pode pensar isso dentro da clínica, né? Então, se um paciente vem falando e vem se contando de um lugar em que ele não dá trabalho, e aí ele vai falar da história dele, de vida, aparece um irmão que deu trabalho, e aí essa mãe não fica tão perto desse irmão. Então, ele tenta a todo momento não dar trabalho para garantir essa presença, e fica tentando a confirmação de se é isso que esse outro deseja, né? Uma pessoa que não dê trabalho. E vai se contando disso em muitos lugares. Então, eu nunca dei trabalho na escola, eu nunca dei trabalho, né, sei lá, nas notas, eu faço tudo de casa, e a gente vê em momentos diferentes esse não dar trabalho. Então, a gente pode elencar isso a um significante que vai se repetindo. Mas tem toda essa articulação com um lugar, né? E também tem toda essa articulação com a história. E esse outro, ele vai carecer dessa garantia, porque a falta ela é da estrutura. Não tem como a gente cair em outro lugar. E aí o Lacan começa a ele mesmo se contradizer quando ele fala disso. Então ele vai pensando, se esse A tem falta, eu estou colocando ele sem falta, que construção eu posso fazer? É mais ou menos isso. E quando eu fico pensando muito assim, das pessoas que a gente recebe, dos pacientes mesmo, como que eles chegam? Porque no mundo neoliberal, muitas vezes também chega acreditando que tem algo que vai garantir, que vai ter essa garantia, né? Então, é muito interessante quando a gente vê alguns discursos, tipo, para falar de um relacionamento, né? Sei lá, a namorada reclama de que o namorado não é carinhoso, né? E aí ele fica tentando ser carinhoso, e aí carinhoso para ele é ele ir lá e dar flor para ela. Aí ele dá a flor, mas ela continua reclamando que ele não é carinhoso. E aí essa conta não vai fechando nas tentativas. Aí ele vem e te conta, não, eu comprei a flor, você acredita? E ela ainda tá falando que eu não sou carinhoso. E aí ele vai e tenta, então, sei lá, chegar mais cedo do trabalho. E aí parece que é isso, assim, né? Fica nessa tentativa. É isso. Então não é, vou tentar outra coisa. É isso. É isso. Porque ele acredita que tem algo que realmente vai garantir que essa conta vai fechar. E essa passagem do primeiro andar para o segundo andar, que é uma tentativa do analista de fazer, é mostrar que, bom, talvez não vai ter uma coisa que realmente vai garantir. Então, o que será que dá para fazer no meio disso, assim, né? É mostrar que tem uma outra possibilidade e contar com essa falta. Porque vai faltar por ser estrutural. E é isso que ele pensa quando ele muda do tesouro para a bateria. De que o tesouro ele não é completo, mas a falta está fora, e ele quer colocar a falta dentro. E aí, quando ele vai falar da bateria, é contando com esse buraco estrutural mesmo, contando que sempre vai ter algo que vai faltar. E essa falta ela vai estar incluída dentro da bateria, já é contando com isso, não é mais fora dela. Então, o resultado disso é que sempre vai ter um resto, sempre vai ter algo que não vai ser completo. Então, ele vai passar desse A sem barra para o A barrado, incluindo a falta. Porque uma bateria ela é sempre completa, né? É isso que ele vai falando, assim, pode faltar carga, mas ela tá ali, completa. Não é uma carga a mais, uma a menos, que vai mostrar que não, que ela não tem isso. Então, ele continua dizendo que é o lugar onde ficam alojados todos os significantes, só que a diferença agora é contando com a falta. E a gente pode usar essa bateria para carregar. Então, é interessante quando a gente pensa nisso, que se um sujeito ele aparece em dois significantes, então tem um significante S1, um significante S2. Se esse S2 fizer parzinho com outro significante 3, S3, o sujeito ele se desloca, ele fica entre outros dois, não mais entre os primeiros. E ele já se conta de um outro lugar por isso. Então, é como se o sujeito ele usasse dessa bateria para se carregar de significante, então para poder deslocar de um lugar para o outro, e junto disso já incluindo a falta, porque ela não está fora. Então, Lacan cria tudo isso para dizer que ele quer incluir a falta junto, então ele vai colocar a bateria no mais tesouro e esse A barrado no segundo andar do braço.
Mas o grafo é um uso topológico bem complexo, assim, da teoria. Ele tem muitos elementos. Então, se vocês não tiverem contato com o grafo ainda, fica tranquilo. Mas é um pouco assim, sabe? Eu tentei unir com o que ele fala nesse pedaço do grafo, porque é um pedaço que ele vai falando bem da bateria do tesouro, eu acho que ajuda. E com o que ele quer dizer nesse momento, incluindo essa falta. Assim. Então, quando ele fala, né, duas conclusões. A primeira é que estão completos, como indicado pelo termo bateria, inclusive com a falta, é isso, está completo, só que contando com essa falta, que ela é ineliminável, então não tem como eliminar ela da conta, e vai comportar impossíveis. A gente vai ter contradição. O sujeito se conta nesse lugar contraditório, porque ele é barrado. Então, é um pouco disso, assim. E a gente não fica tentando tirar essa contradição, a gente joga com ela. E o 2 é que ninguém, nem pessoa, nem grupo pode produzir, porque ela já é criacionista, né? Não é como se a gente fosse evoluir e chegar nesse momento. Ela já está ali. Lendo tudo isso, como fica para vocês? Eu fiquei. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu fiquei pensando em duas coisas, assim. Essa questão do criacionista, eu lembrei do nosso grupo do meu ensino. E aí, o Lacan tá, em uma parte, ele fala assim, né, que é muito. Ele não fala desse jeito, porque né, o Lacan, mas ele fala num tom de quase como se fosse muito ingênuo a gente acreditar que, por exemplo, os nossos pais, né, os pais de uma criança conseguem fazer isso tudo acontecer, sabe? Basicamente é culpa deles, assim, né? Esse furo, essa falta estrutural, essa entrada na linguagem, é algo que é para muito além, né? Eu acho que vai aí que essa questão do não é criacionista me traz esse ponto. Acho que é tão para além, né, da existência desses sujeitos, e óbvio que eles são importantes, mas que essa linguagem é pré, né? Ela é estrutural, ela vai estar antes. E aí, eu acho que é nesse esse segundo ponto, é disso que ele está falando, né? De que não é que o pai ou a mãe ou a falta deles vai fazer com que isso aconteça ou não, né? Essa questão da linguagem, ela vai existir. A partir do momento que a criança precisa usar a linguagem para se comunicar, né? E aí isso me lembra esse primeiro ponto da falta, porque acho que é uma coisa que me ajuda a pensar por aí, eu não sei se vai ajudar vocês, mas assim, algo que me esclareceu um pouco é isso de, tá, de onde vem essa falta, assim, essa falta estrutural, tá, beleza, sabemos na psicanálise, temos uma falta, temos isso aí, mas de onde que isso vem? E aí o Lacan faz uma passagem que eu acho muito legal, que é da necessidade e aí o surgimento da demanda e do desejo, e aí somos os seres de necessidade, a gente surge nesse mundo como um ser de necessidade, mas é um tempo meio mítico, porque a gente não sabe de verdade separar quando que uma criança deixa de ter só necessidade e entra no mundo da linguagem, né? Que era uma coisa que, por exemplo, o Freud tentava fazer muito. Então, a partir do momento que tá, tem esse ser de necessidade e essa criança precisa passar a se comunicar através da linguagem para pedir alguma coisa ao outro, surge a demanda. E junto da demanda surge também um resto, porque algo sempre fica de fora, assim, nunca é possível, através da linguagem, pedir tudo que se precisa. Sempre sobra um resto, né? Acho que na semana passada, né, meu bem, você tinha falado do sol, né? Do exemplo do sol, que sobra um resto. E aí eu acho que é nesse lugar que é interessante pensar, né? Porque esse resto que sobra dessa tentativa de passar da necessidade para a demanda é o desejo. E aí é o desejo enquanto resto, o desejo enquanto furo mesmo, enquanto falta, né? E aí ela já está dentro, então. A partir do momento que se fala, que o sujeito fala ou é falado, ele já contém essa falta, né? Dentro da estrutura. E aí acho que isso me ajuda, não sei se ajuda por aí, mas me ajuda a pensar nessa ideia da bateria, assim, que é algo que está junto, não está de fora. Não é algo que você precise buscar lá fora para conseguir eliminar. Não, ela já faz parte, não importa o quanto você consiga trazer para dentro dessa bateria, ela vai continuar fazendo parte, né? Com certeza. E isso que a Lu fala é um ótimo tema, assim, se vocês querem ler mais sobre isso, buscar algo que fala da necessidade, demanda, desejo. Tem vídeos no YouTube super interessantes.
A Carol também, Tranquilinho, fala muito disso. E é um tema bem legal para a gente poder pensar isso, né? É um ser de necessidade, que passa para um local de demandar e demanda. E é muito difícil, porque o Lacan usa uns termos que a gente fala no mundo, né? Assim, demanda. Só que não é da demanda que a gente entende do que é demanda. Então, eu acho muito difícil, quando a gente entra na teoria, ficar saindo desse lugar do que o termo significa para o que é esse conceito para o Lacan. Sabe? Desejo. Nossa, outro super difícil. Então, e tem muitos jeitos de ver isso. Muitos momentos, assim, da obra dele, diferente, que ele fala. Então, esse é um tema legal. E eu acho que dá uma acalmada quando a gente pensa na direção do tratamento. Assim, chega alguém, o que eu faço? Então, pensar um pouco nesse caminho do passar de um lugar que acredita que existe essa completude para inserir essa falta, é um pouco o caminho que a gente vai fazendo da análise. E é isso que as pessoas chamam de subir do primeiro para o segundo andar. E é muito interessante, assim, porque às vezes as pessoas chegam tão convictas que é aquilo mesmo, né? De, bom, então quando a namorada pede para ser carinhoso, sabe isso que a gente vai falando, tem que ser carinhoso e ser carinhoso desse jeito. E aí parece que fica tentando fazer essa conta a todo momento, ou aquele lugar que a gente falou antes do não dar trabalho, parece que não tem nem possibilidade de se perguntar de por que esse lugar, sabe? Assim, mas por quê? Da onde tirou que você tem que não dar trabalho? E é um pouco isso que a gente vai caminhando com as perguntas, sabe? Abrindo esses sentidos. Então, como assim não dá trabalho, né? O que é não dar trabalho para você? Que pessoa não dá trabalho? Desde quando você se lembra de não dar trabalho? Quem dá trabalho? Sabe? O lugar inverso também. E pedir essas referências, tentar localizar isso dentro de uma história mesmo, a história de vida da pessoa, é um caminhar interessante. Até que em algum momento ela possa pensar, talvez eu possa, sei lá, não dar trabalho de outro jeito que me faça sofrer menos, sabe? Ou de onde que eu tirei que eu tenho que ficar não dando trabalho, sabe? Dá para dar trabalho de outro lugar, de outro jeito. Tem um exemplo muito bom, não sei se eu falei isso aqui, porque eu falei isso em vários grupos, mas que o Alfredo mesmo, que está escrevendo esse livro, ele tem uma fala, acho que numa entrevista ou numa apresentação, que ele conta dele do melhor amigo dele. Falei isso aqui? Acho que não, né? E aí ele vai falando assim que a esposa dele, do Alfredo, ela não tem nada a ver com psicanálise e ela não tem interesse nenhum nisso. E aí o amigo dele também é psicanalista. Só que ele se conhece, sei lá, 40 anos. E aí ele vai ver esse amigo que estava visitando lá na cidade, chega desse jantar e conta para a esposa assim, nossa, ele continua chato como sempre, brincando. E aí ela fala assim, nossa, vocês aí, 30 anos fazendo análise, e ele continua chato, né? Que coisa, o que você tanto faz nessa análise? E aí ele fala assim, ué, mas ele não vai fazer análise para deixar de ser chato. Ele pode ser outro chato, mais chato. E aí eu acho isso muito interessante, porque é exatamente disso que a gente está falando. Dá para se contar com esse nome, mas de um outro lugar. E parece que dentro do nosso mundo, vendo de fora, que seria uma coisa tão pequena, né? Mas faz sofrer tão menos. Então, acho tão interessante. E tem também um texto, eu acho esse texto também dificinho, mas que está nos escritos, que é o Função e Campo da Fala. Acho que esse é o nome. E ele vai falar um pouco disso, assim, do que o Lacan vai chamando de fala, do que ele também coloca como lógica, ele fala um pouco sobre o caso a caso, porque se fosse unicamente pela técnica o que a gente faz, né, se fosse unicamente tecnicista, a gente aprenderia, colocaria, seria isso. Mas não é assim, não é algo replicável, porque tem algo do caso a caso, a gente precisa de algo que cai no mito individual, algo dessa cadeia para essa pessoa. Acho interessante quando ele fala isso da bateria. Tem todos os significantes dentro disso daquela pessoa, mas existem outros, porque senão não tem referência. E aí uma outra pessoa pode ter uma outra conjuntura, assim, outros significantes que formam essa bateria. E é interessante se a gente pensa nisso, quase como uma coordenada. Eu gosto desse exemplo,
Se a gente pensa, tipo, num mapa, sabe? E aí tem a coordenada, tipo, ponto 1 e 2. E aí você entrecruza eles e aí acha onde que fica. Quase isso, sujeito. Mas se você colocar o ponto 2 e 1, ao contrário, é outro lugar. E é legal pensar que a ordem muda as coisas. Então, tem um pouco nisso, nesse efeito da cadeia, que ele vai chamando. E também ele diz um pouco de só lógica não é suficiente. A gente precisa se apropriar dessa história, sabe? O paciente precisa se apropriar disso também. Mas alguém gostaria de falar algo dentro disso que a gente leu agora? Então, a gente pode ler mais um pouco. Eu vou voltar para o livro do Alfredo mesmo, A Origem do Sujeito. Então, depois dos dois pontos que ele coloca. Lacan propõe duas operações para dar conta da causação do sujeito: alienação e separação. Tais operações são muito citadas pelos seus seguidores, mesmo eles tendendo a desconhecer a especificidade que no modelo teórico de Lacan tem as noções de sujeito e causa. Para uma análise rigorosa da origem do sujeito, é imperativo estudar essas noções em detalhes. Essa parte de alienação e separação, Lacan fala muito no Seminário 11, e ele também fala muito sobre isso quando ele fala do real, que tem como a gente falar da constituição do sujeito de diversas formas. Então, tem como dizer da constituição do sujeito pelo complexo de Édipo, por exemplo. Tem como a gente falar da constituição do sujeito pela via do real, que é isso como ele chama de alienação e separação, e ele conta disso muito no Seminário 11. Mas acho que se a gente for esmiuçar isso agora, daria uma complicada. É um texto bem mais para frente, assim. Vou ler, então, um pouco o próximo parágrafo. Seu conceito de sujeito, o sujeito lacaniano, não coincide nem com indivíduo biológico, nem com pessoa social e histórica, nem com cidadão legal e político, nem com sócio coletivo. No seu ensino, o analisante tão pouco coincide com o sujeito, mas é apresentado como par lettre, que é neologismo criado para rejeitar o ser do ser humano, que deveria ser traduzido para português como fala-ser, e não como ser falante, como é hábito nas traduções. E aí eu acho esse parágrafo muito interessante, porque ele coloca a diferença entre sujeito lacaniano com indivíduo. O indivíduo ele coloca no lado do biológico, então a gente pensa realmente nisso, na biologia, no que vai constituindo em relação a isso, assim, nesse sentido. Quando fala pessoa, ele já localiza num ambiente social e histórico. Então, uma pessoa, ela vai ser atravessada por isso, né? Ela vai ser atravessada pela sociedade que ela está. É diferente uma pessoa, sei lá, que mora no Brasil do que uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Vai ter algo histórico que é diferente, então essa marcação histórica também muda. Cidadão, ele vai já levar para esse âmbito legal, né, realmente das leis, de um ser político, e quando ele fala de sócio, ele vai levar para coletivo. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, e até na parte que ele fala que o analisante tampouco coincide com o sujeito. A gente tende a pensar de que, então, aquela pessoa que está na nossa frente, né, seria ele o sujeito, mas ele coloca que não é essa coincidência. O sujeito ele vai ser criado no momento que essa pessoa fala e se apropria dessa fala para fazer um discurso. Essa é a diferença, inclusive, de fala e discurso. Que fala é isso que a gente faz, né? Assim, fala vai para o lugar da língua portuguesa. Mas o uso que eu tenho da língua portuguesa diz no meu discurso. E aí o uso que a Kelly, a Paloma, a Lu, sabe, vai fazer da língua portuguesa diz do discurso delas. Então é esse uso da fala, feito nesse caso a caso.
Então, é interessante essa diferença, porque quando a gente pensa nessa não coincidência, a gente tende a buscar esse sujeito, então, aparece essa curiosidade, sabe? Essa vontade, esse movimento. E fica todo momento na cabeça, se não é essa pessoa aqui que está falando, que eu tenho unicamente que ouvir, porque tem que ouvir também. Importante a gente não fazer esse apagamento. O que eu vou buscar, né? O que eu vou perguntar, para onde minhas intervenções vão apontar? Mas é importante lembrar também que, por mais que a gente escute o sujeito, essa pessoa que vem e fala, ela tem um corpo. A Lu até falou disso hoje nos stories, se ela quiser falar mais. Mas é importante pensar nisso, assim, de que se vem um analisante negro, ele vai ter outro pensamento de raça. E o discurso dele diz desse lugar também. Então, se a gente cai nesse lugar de, a gente só escuta sujeito, ou o inconsciente não tem cor, a gente gera um grande apagamento. E tem cor, sim. Então, é importante a gente falar disso. Porque o uso, né? Se a gente falar dessa apropriação, já dá para pensar. A apropriação que a gente tem dessa língua é muito diferente entre uma mulher e um homem, entre uma pessoa branca e uma pessoa preta. Então, eu estava lendo tantas pessoas esses dias e agora não vou lembrar quem fala. Não sei se é a Iseudinha, mas que ela cita do português. Alguém já leu? É muito interessante. Para vocês, como é isso, gente? O que causa em vocês essas coisas? Vocês pensam na clínica dos atendimentos? Ou concorda, discorda? Como é? Eu gosto muito desse tipo de questões, assim, né, que a gente vai olhar para o sujeito um pouco, não fora da psicanálise, mas entendendo que existem outras óticas, né, outras lentes. Eu só queria acrescentar que é da Lélia, o português, e uma coisa que a Luísa falou, foi até na supervisão de hoje, que me ajuda muito a entender essa questão, é a analogia de entender o sujeito em 3D ou 2D, quase como se você conseguisse dar esse zoom, assim, né, essa dimensão. Então, às vezes, o sujeito está ali em 2D, e você está entendendo esse discurso, mas às vezes tem que ser no 3D mesmo, para você entender esses outros personagens, não como pessoas que precisam ser analisadas, mas como pessoas que estão sendo contadas também, né, e o lugar que elas vão colocando. Eu não sei se falei certo, pois às vezes eu confundi também. Acho que é por aí mesmo. Isso é uma coisa que o. Nossa, agora eu tô. Não sei se é o Alfredo ou o Bruno que fala. Lembra, meu bem? Ou é o Alfredo ou é o Bruno Bonores, um dos dois argentinos, assim, que fala disso. Dessa questão do 3D e do 2D. Mas que é bem isso que vocês estão dizendo, né? Que a gente recebe na clínica esse sujeito em 3D, com corpo, com tudo mais, né? Essa pessoa mesmo que a gente chama. E que ele faz essas diversas separações aqui, né, no texto, mas o que a gente vai ouvir, quando a gente vai pensar no caso, não deixando de ouvir esse sujeito 3D, mas a gente vai ouvir também, a gente transforma isso em 2D, a gente transforma em texto, né, para poder fazer a leitura desse texto. Então, fazer a pontuação do texto, fazer o ritmo do texto, fazer uma, uma associação entre o texto, sei lá. Então, o nosso papel é nesse lugar, enquanto analista, nesse lugar de olhar para essa falha, para esse discurso e fazer uma leitura disso, né? Não é uma escuta disso apenas, porque também é, né? Mas é os dois, assim. E aí, para fazer essa leitura, a gente às vezes precisa transformar um pai em um personagem mesmo. Como se fosse de um livro, assim, pra gente poder ler e falar, não, esse pai aqui parece isso aqui também, né? Parece esse namorado aí. E aí o carinho tem a ver com isso também, né? Por exemplo, usando o exemplo que a Gabi estava dizendo. Então, acho que é por aí que eu estava falando hoje na Paloma. E que acho que super coincide também mesmo com o que o Alfredo está falando. Eu acho esse tema importantíssimo, porque eu tenho estudado o texto clínico já há um tempo.
E isso de escrita de caso, o analista no caso, então são temáticas que eu tenho já estudado e coordenado em outros espaços também, tipo na Tocos, teve também uma jornada que eu falei disso. E esse ponto que a Lua Paloma toca é muito importante, porque se a gente pensa que a escrita, esse texto, é algo, não sei, sem corporeidade, sabe? Algo muito lírico, a gente também perde a mão um pouco. E eu vou trazer um exemplo que foi discutido em outro grupo que eu participo também, que é uma pessoa leva para uma supervisão um caso, e nesse discurso, né, do paciente, ele falava o quanto que era muito irritante ele ficar ouvindo os vizinhos dele. E aí ele falava muito disso, assim, o quanto era difícil, era irritante, ele estava cansado. E aí o grupo de supervisão foi caminhando com uma leitura desse sujeito, como se fosse o sujeito psicótico que ouve, né, vozes, vizinhos. Porque o analista branco, pensando sobre isso, fala, ah, impossível, nunca ouvi vizinho na minha vida. E aí, quando a gente faz esse recorte, igual ele fala, social, também histórico, coletivo, onde essa pessoa morava era dentro de uma favela. E as casas eram extremamente, tipo, parede com parede, assim, você de fato ouvia os seus vizinhos. E é importante essa diferença, porque senão a gente faz uma grande violência com os nossos casos, para onde a gente encaminha essas questões. Então, como que seria ouvir um sujeito psicótico e encaminhar uma análise por esse viés, e a diferença de encaminhar um sujeito dentro de uma estrutura neurótica? É muito diferente. Então, não tem como a gente tirar isso do jogo, e não é exceção, assim, eu estou falando dessa vinheta clínica, mas existem inúmeras outras que passam por esse espaço, então eu acho muito importante a gente estar discutindo disso. Vou ler, então, os próximos, porque ele cita, vou tentar ler até, seguido até o sexto ponto, que ele vai fazer uma articulação meio lógica do que ele está falando, e depois a gente pode ir voltando. O falacer é um termo que ele vai criar lá no final também dos seminários, acho que no 20 ele fala disso. Tem toda uma questão, né, com fala e o ser, o falar-ser, que dá para trabalhar. Mas causa, ele vai falar de causa agora. Causa não é referida àquilo que houve antes, ou como relação necessária entre fatos. Lacan, advertido do sentido usual do termo, propõe, assim como outros autores, que a causa sempre manca. Eu gosto muito desse termo, manca, sabe, no sentido de tropeço. Ela vai sempre tropeçar. Então, sujeito e causa recebem valores novos e são definidos em forma recíproca sobre as seguintes considerações. 1. A linguagem é causa do sujeito, é isso que causa ter um sujeito. O peso que conferimos à linguagem como causa do sujeito, aí tem a citação do próprio Lacan. 2. Se a linguagem é causa do sujeito, então é impossível que seja causa de si mesmo. Ele traz outra citação. O efeito de linguagem é a causa introduzida no sujeito. Por esse efeito, ele não é causa dele mesmo, mas traz em si o germe da causa que o cinge. Ele sempre vai carregar esse traço. Então, ele fala um pouco desse lugar. Se for falar de traço, a gente vai para o traço unário, essa é a referência, a gente não vai falar disso também. É bem difícil essa parte, eu acho, pelo menos. Mas eu fico pensando, quando ele coloca essa parte aqui do efeito da linguagem, é a causa introduzida no sujeito, e quando ele fala que ele é impossível que seja causa de si mesmo, é que o sujeito ele vai representar um significante para outro significante. Então, ele vai fazer essa operação. O sujeito não representa um significante para outro sujeito, ele representa para outro significante. O ponto 3. Para Lacan, mais do que a linguagem em geral, é a ordem significante, em particular, aquilo que deve ser colocado em posição de causa do sujeito. Então, a citação é, pois sua causa é o significante, sem o qual não haveria nenhum sujeito no real.
Deixa eu só ver, porque ele está falando de textos de 64. Eu acho que é o seminário 11. É, em 74 é o seminário 11. Então, ele está referenciando todos esses de lá. 4. O significante não é um termo de uma língua, tal e como é considerado na linguística, mas um sujeito só se impõe nele por haver no mundo significantes que não querem dizer nada e que têm de ser decifrados. E 5. O sujeito receberá, então, a fórmula canônica de Lacan, na qual o sujeito é o que representa um significante para outro significante. E aí ele faz a citação. Mas esse sujeito é o que o significante representa, e este não pode representar nada, senão para outro significante. E 6, por último, para Lacan, a causa consiste na assunção da posição teórica e ética, que afirma a razão que sustenta que o sujeito é efeito do significante. E a citação é: pois a causa não é, como também se diz do ser, engodo das formas do discurso, já o teríamos desfeito. Ela perpetua a razão que subordina o sujeito ao efeito do significante. Quando ele fala de causa, ele cita o seminário 11, o segundo capítulo de lá. Eu acho que é interessante a gente ler ele. Então, no próximo encontro, a gente pode ir para o seminário 11, na verdade. E usar esses minutos finais para a gente falar disso, né? Ele coloca um monte de ponto aqui. Ele vai colocando esse lugar de causa, a linguagem que causa o sujeito, que é um sujeito, e o sujeito referencia um significante para um outro significante. E esse é o lugar de ser efeito, né? O sujeito é um efeito. Quando ele fala de ser efeito, eu também acho legal dizer que não é como se a gente encontrasse o sujeito. Tipo, a gente não fala, então o sujeito é... Não. A gente encontra o efeito que ele deixa, um local que ele aparece. E é desse lugar que a gente tenta apontar. Quando tem essa coordenada entre dois significantes, a gente diz de um lugar. E não necessariamente de algo que se é, assim, que tem essa materialidade. Eu acho, numa primeira vez, segunda, terceira, ouvindo isso, muito esquisito. Então, como que fica, gente? Eu vou tomar água e vou esperar ver como fica para vocês. Eu tô achando, não sei, tô desconfiada, mas tô achando que essas citações são dos escritos. Nossa, é verdade, porque quando fala página 800 e tanto, né? É dos escritos, porque eu lembrei, porque assim, a última citação, por exemplo, é uma citação que eu até comentei na semana passada da posição do inconsciente naquele texto. E aí, depois, baseado nessa citação, eu fui olhar as outras e parece que é dos escritos. Pois é, eu fui olhar aqui eu acho que é mesmo, Kelly, porque eu fui olhar as referências aqui que ele deixa a bibliografia, e não tem. É dos escritos. Mas quando ele coloca, por exemplo, 64, ele não referencia nessa data, ele referencia a data da tradução. Mas as páginas são dos escritos, então, são todas, E acho que todas, né? Não é? A posição do inconsciente, todos eles. Não sei eu acho que é, né? eu acho que todas não, porque 843, porque aqui tem 849. Acho que sim, acho que é. É bem seguido, né? Todas são da posição do inconsciente, isso. Do texto. Sim. E é o texto que ele escreve ao mesmo tempo do seminário 11. Eles têm os mesmos anos. Então, é muito importante, até uma dica, quando vocês vão ler o seminário, ver que outros textos ele escreveu, que os escritos é um compiladão de vários textos, né? Então, ler o seminário 11 em conjunto com a posição do inconsciente faz muito sentido. Obrigada, Kelly. Então, é isso. Essas citações são dos escritos. E aí, o parágrafo anterior, quando ele fala de causa, ele coloca a lição 22 de janeiro de 64. Aí, essa é do seminário 11, e a gente vai ler ela no encontro que vem.
Mas está caminhando, gente, pensar o sujeito desse outro lugar. Vocês já tinham lido ou entrado em contato com os termos sujeito, significante antes? Sim. Todo mundo? E como é pensar que a linguagem causa esse sujeito? Como que fica para vocês isso? Eu acho muito delicado, assim, acho muito difícil de pensar essas coisas. Por mais que às vezes a gente fale muito de sujeito, de linguagem e tudo mais, parece é muito abstrato às vezes, né? A gente pensar isso assim. E acho que talvez é por isso que o Alfredo, inclusive, faz esse texto da origem do sujeito, porque é difícil pensar nessa origem, então, né? Já que a linguagem é pré-existente de alguma forma, né? Então, acho que é complicado pensar nessa origem. Acho que ele vem tentando dar um contorno para isso. Mas o jeito que o Alfredo escreve, para mim, é muito difícil também. Ele não facilita muito, assim, nessa ordem que ele coloca e tudo mais. E aí, sobre isso do sujeito ser causa, sujeito ser causa, na linguagem ser causa, faz sentido para mim nesse lugar de pensar o sujeito como efeito da linguagem mesmo, né? Ele surge a partir do momento que se é dito algo a partir dessa linguagem, e é nesse lugar que ele se insere, e aí pensando no que o Alfredo estava falando, de sujeito não ser, o sujeito lacaniano não coincidir com outros sujeitos, né? Com esse indivíduo, com esse cidadão, com essa pessoa. E aí é como se o Lacan tivesse criado um novo sujeito mesmo, né? Eu acho que por aí faz sentido. Mas não sei. Para mim é algo de fato difícil, assim, não é simples esses conceitos, né? Não sei se para todo mundo vai ficando tão claro assim. Para mim também é um pouco complicado, agora você falou, tipo, a fruta fica meio difícil, acho que o próprio Lacan também, né? A gente vai buscando alguns estudiosos, alguns enfim, comentadores, para tentar entender um pouco. E aí, não sei, acho que o próprio processo da psicanálise também, dessa escuta, acho que era um pouco diferente, né? Pelo menos acho que eu vejo ao longo da minha graduação, que acho que a gente tenta, para poder buscar essa proximidade com o outro, tentar ver algumas identificações, né? Então, se esse outro traz alguma descrição de sentimento, de uma situação, putz, já passei por isso, já entendi, já compreendi. E daí parece que na psicanálise é o contrário, né? A gente tenta meio que todo momento questionar isso, assim, né? Essa semana passada, de uma paciente que ela sempre trouxe a palavra normal, assim, não, porque isso é normal, isso é normal. E aí, no fundo, eu fui entendendo que algumas coisas me identificavam, que ela trazia como sendo normal, como sendo, digamos que, socialmente, individualmente, para mim é visto como normal. Mas eu fiquei pensando, poxa, mas o que é esse normal para ela, né? Porque, de fato, para mim, pode ser um normal, para ela é outro, e por aí vai, né? Então, não sei, parece que é um exercício muito constante de toda hora questionar isso, assim, né? De que sujeito esse está construindo para mim, assim. E não achar que, por entender uma situação e tentar buscar identificação, a gente vai ajudar, mas muito pelo contrário, né? Pode até, enfim, ferir certas escutas, passar despercebido certas nuances que a gente, às vezes, no meu contexto que eu estou, enquanto homem, um contexto específico, pode ser muito diferente da minha paciente, do meu paciente, né? Então, acho que eu fico também pensando isso, que a Luísa comentou, e a Gabi também, que acho que conversa um pouco.
Sim, Gabriel, concordo. Eu acho que o Lacan ele tenta ir criando esses conceitos para a gente sair desse lugar da compreensão, né? De compreender e do entendimento. Só que é um exercício constante que a gente tem que fazer. É forçar o nosso ouvido a ouvir de outro jeito. Isso é muito cansativo. Mas é por aí mesmo que a gente vai, assim, né? Esse normal que o Gabriel fala, de poder questionar isso. E é tão esquisito, às vezes é esquisito até pra gente, assim, né? É difícil. Por isso que eu acho que entra até o termo da autorização. A gente se autorizar a falar desse lugar, então, a questionar desse jeito, também é uma coisa grande, assim. E só para finalizar, eu fico pensando também, quando cai nesse... A gente falou do social, né? Então, vem uma paciente, seja homem ou seja mulher, e coloca... Isso já aconteceu comigo, tipo, então, porque você, mulher, entende. E aí coloca você nesse lugar, né? Bom, você aí, mulher, entende isso que eu tô dizendo. E vem desse lugar do compartilhar, da compreensão. E é muito delicado, porque em algumas situações, acho que cabe uma outra coisa. Cabe ali um acolhimento, cabe muitas coisas. Mas de um outro jeito, também cabe, em alguns casos, você falar, não entendo, né? Assim, de que mulher a gente está falando? Entende o quê? E é muito difícil se colocar nesse lugar. Você se colocar mesmo, né? Fazer esse ato de falar, tudo bem. E aí tem até um jeito que facilita, que eu uso bastante, que é, não, até entendo, assim, mulher no mundo, mas me interessa ouvir de que mulher você está falando. E a gente localiza que tem algo que sim, a gente, claro que compreende, né? Esse social, que não é deixado de fora. Mas é isso. E aí tenta fazer esse apontamento, sabe? Muito difícil, mas acontece bastante. Então, acho que são espaços para a gente poder se aproximar. Vou parar a gravação, e aí a gente vem semana que vem para o seminário 11, e aí a gente lê esse capítulo, e eu não sei se a gente lê em um encontro ou dois, né? Ele não é tão grande, mas a gente para, discute, e vê como a gente vai caminhando. Então, até semana que vem, gente. Obrigada.